Salve, nação! Temos aqui um corte do Futebol Show da ESPN Brasil, novo programa da casa. Quero deixar o link aqui na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Inscreva-se lá se você ainda não é inscrito lá, tá bom, galera? Vamos ver aqui esse corte deles falando do Mengão malvadão. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Sim, bora! Show, e hoje nós temos que falar do Flamengo, falar de Internacional. 2h50. Vamos falar do Mengão. Foi jogão, mas foi bom pra quem? Melhor pro Inter. Melhor pro Inter. Os dois são candidatos a título brasileiro, eu considero, Edu. Mas por ter sido no Maracanã, o Flamengo embalado, um time fortíssimo. E o Inter tem um trabalho muito bom do Roger. O empate pro Inter ficou melhor. Foi ruim pro Flamengo, pelo não. que foi o jogo. Você achou mesmo, Pedro? Você na primeira rodada teve 2 confrontos ali que eu considero da prateleira de cima, né? É. A classificação. Você teve Palmeiras e Botafogo ontem. E você teve Flamengo e Inter no Maracanã Bahia e no Corinthians sábado. não coloca aí. Bahia e Corinthians abaixo um pouco, dos 4. É assim, eu já te pedi, eu tô falando, entendeu? Eu gosto dessa dupla aqui, parece aquele banco da queimado. praça Aí com você dois velhos falou, jogando aí você dama. veio, entendeu? Vamos assim? Eu tentei te ajudar. Não, mas tá tudo bem, fica tranquilo. Você vai entender minha linha de raciocínio. Bahia e Corinthians, sim. Uma prateleira abaixo, pode ser? Pode seguir. Então, um prato fechou. Você olha pro Flamengo, você tem coisas interessantes para pontuar no jogo de sábado. Sim. Não é só simplesmente, perdeu muito gol, empatou em casa, então perdeu 2 pontos. Não. Você olha pro Inter, você tem mais coisas interessantes ainda a sinalizar contra um potente Flamengo no Maracanã. Você olha pro Botafogo, a gente passeou agora nesse assunto aqui, tem bastante coisa. Aí o Palmeiras ficou devendo. Então não vejo o Flamengo, por exemplo, numa situação como o Palmeiras. Empatou em casa, então tem muito a lamentar. Felipe Luiz está tendo que dar satisfação, sabe, em entrevista. Não acho. É um empate diferente, por exemplo, do empate do Palmeiras com o Botafogo. Foi um bom jogo. O que acontece é uma boa atuação do Rocher no primeiro tempo, do Antony no segundo tempo, os goleiros do Inter. Você tem a bola do Juninho, né? Que desvia e bate na trave. Você tem um sistema defensivo. É muito interessante o que o Roger fez no sábado, porque vai ter muita gente replicando o que o Roger fez no sábado para encarar o Flamengo, tirando o jogo por dentro e trava a saída, sabe? E baixa um cara ali que não necessariamente começa como zagueiro, ele vai baixando ao longo, sabe, da subida do Flamengo na primeira etapa. É muito interessante o que o Inter faz. E o Flamengo no segundo tempo ele consegue, sabe, sair um pouco dessa armadilha. Depois o Roger prepara o outro plano e trava de novo. Então, tem coisas boas dos dois lados. Então, é um empate para mim, Edu, num contexto diferente do que foi o empate do Palmeiras estreando, sabe, com 1 ponto só em casa. Tem coisa interessante sim. O Flamengo não empatou em casa, perdeu pontos, rival direto. Não. O Flamengo empatou contra o Inter. É o que a gente falava do Bahia com o Corinthians. Não vai ser todo mundo que vai tirar ponto do Inter no campeonato. Então, não achei essa coisa de, muito melhor pro Inter. Melhor pro Inter fora de casa. Travou o Flamengo do Felipe Luiz. Interessante. Mas não foi de todo ruim pro Flamengo, não. E vocês aí desse lado? O Inter não perdeu esse ano, né? Campeão invicto. A única derrota foi um amistoso contra o México, seleção mexicana, mas não era jogo oficial. Se você parar para pensar o Flamengo oficial. Principal do Felipe Luiz... Também não. Não. E aí, Nath? Os dois principais times, né, que largam muito bem. A gente falou do Botafogo aqui, o quanto ele surpreende pelo início bom, depois dessas férias eternas que teve e chancelada pelo seu dono, pelo seu o dono da SAF, né, o Textor. Mas foi um ótimo jogo. Uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Um ótimo jogo das duas equipes, né? A gente falou do ótimo jogo do Botafogo, dos problemas do Palmeiras, a gente fala da competitividade do Corinthians mesmo com reserva. A virada do Vasco, sensacional, virada do Vasco. Time da virada Nossa, mas aí você tá magoado, esquece cara. do Santos, cara. Não, esquece do Santos, eu falei do Vasco. Supera a primeira rodada. E virada do Vasco, sensacional. Você vai passar o campeonato inteiro preso na primeira Domingo rodada. tem rodada de novo. Aí calma. se recupera ou não, Bom, né? Aí tem que ver. Eu vou voltar aqui porque nós vamos ter que chamar o Santista triste. Só posso dar uma dica mas importante? em todos os assuntos do dia, você passou no Vasco Santos. Não, eu falei virada do Vasco, sensacional, falei. Não, o papo era outro. Aliás, calma. o Bom Tempo mandou mensagem aqui e falou que ia conversar com você. Posso só dar um spoiler importante que eu acho? Spoiler. Perigoso, hein, Bubu? Esse jogo Flamengo e Inter reúne o campeão brasileiro e o vice-campeão brasileiro de 2025. Vocês sabem que eu venho do futuro. Então, Tira da tela mais quando uma ele nota aí, começar a falar tem essas sido coisas. confronto Anota guardado aí, para a Pedro. última É só ele. rodada de cada turno. Não, mas você tá Então, falando sério. Flamengo campeão brasileiro de 25 e o Inter vice-campeão brasileiro de 25 Você acha, se mesmo? enfrentaram E a Copa do ontem e Brasil? vão se enfrentar na primeira rodada do retorno. Então não vai ter essa cara de final na reta final, porque eles já vão rapidamente. os outros Se 18 dois times precisam desgarrarem no jogar. primeiro turno. O jogo da 20ª rodada fica quase Então vai na ser, final. mas assim, então é praticamente a final. Então, a final legal. antecipada do Campeonato de 25 já aconteceu. Tem um Foi nesse fim de compromisso. semana. Cara, na Cara, primeira muito louco, rodada, na primeira rodada, o Bubu tá falando isso. Então, ou seja, você que é cobre. treinador dos outros 18 times, Passa pelo arroz, Não, pessoal. mas você Já pode é. brigar pra G4, pra acabou. G6, pra G8, Vai tentar ver contra o como- Z4. Vamos ver se o povo concorda com você. Vai, põe aí o show do povo, vai. Temos aqui um corte do GE com informações sobre o nosso Mengão. Vamos lá pro vídeo. Deixa eu só dar o play aqui, né?
Então, prometi, vou cumprir, vou trazer Letícia Max para falar o que, né, para tentar trazer a informação que o torcedor quer ouvir para a estreia da Libertadores. O Felipe Luiz vai ter todo mundo à disposição, minha amiga. Bem-vinda, Taon. Boa tarde, Joana. Parabéns pela sua estreia agora de forma oficial. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Taon hoje no Sport TV. Olha, essa resposta eu vou ficar te devendo para terça ou quarta-feira, mas a gente já tem algumas atualizações em relação aos atletas que estavam por ali, né, no departamento médico, ou pelo menos já fazendo uma transição e de preparação física, pensando nessa partida contra o Deportivo Táchira, que é a estreia do Flamengo na Libertadores na quinta-feira. Vou começar pelo Léo Pereira. O Léo Pereira deixou a partida contra o Internacional com dores no joelho esquerdo, ele não conseguiu terminar a partida. A imagem é bem chocante para quem acompanhou o jogo no Maracanã, mas ele iniciou o tratamento no domingo ainda, né? Foi um dia de folga, mas ele se tratou no domingo e se reapresentou nessa segunda-feira sem nenhuma intercorrência. Ele fez um exame clínico lá no Ninho do Urubu, não apontou nenhuma lesão e ele segue o cronograma normal. Graças a Deus. Que notícia boa, cara. Tava preocupado. Que notícia boa. Amém. Um exame clínico lá no Ninho do Urubu, não apontou nenhuma lesão e ele segue o cronograma normal dos titulares, né? Fazendo regenerativo, hoje é aquele dia um pouco mais calmo e a atividade em campo para os titulares, ou seja, o primeiro treinamento do Felipe Luiz, pensando exatamente nessa estreia da Libertadores, é na terça-feira. Por isso que eu falei que as novidades serão a partir de terça-feira. E o outro jogador que eu acho que a torcida do Flamengo está com muita atenção é o Gerson. O Gerson que não joga desde a partida contra a Colômbia, né? Quando estava à disposição do Brasil. Ele ficou fora da estreia do Campeonato Brasileiro. Mas ele já está fazendo uns exercícios específicos e individualizados no campo. Foi essa atividade nessa segunda-feira, mas a presença dele na estreia da Libertadores ainda é difícil. Ele ainda estava com algumas dores, mas já estava começando esse trabalho individualizado. O Gerson vai ser reavaliado na terça-feira para saber se treina ou não com o grupo. E a partir disso, o Felipe Luiz vai saber se vai poder contar com o capitão nessa estreia da Libertadores. Para falar um pouquinho do Arrascaeta, ele teve uma lesão no adutor, está se recuperando, faz trabalho no campo, mas só deve Flamengo na semana que vem, na segunda rodada da Libertadores, assim como o Danilo, Joana. E temos aqui uma notícia boa sobre o Jorginho. A negociação caminhou, galera. Então, ó, se você ficar contente com essa notícia e ainda não deixou o like, deixa agora, tá bom? Vamos lá aqui pro vídeo não, né? Pra informação, ô louco, eu sou o vídeo agora. Jorginho e Flamengo diminuem diferença de valores e caminham para acordo nos próximos dias. Uma nova reunião entre Flamengo e o staff de Jorginho no domingo encurtou a distância entre as partes e preparou o terreno para o acerto. Ambos os lados cederam e ficaram perto de um acordo por valores, principal empecilho no negócio até o momento. Bem, dito isso, galera, perto do que é considerado bom para ambos os lados, né, para os dois lados, a expectativa do Flamengo é chegar a um acordo nos próximos dias. O diretor de futebol, José Boto, vai levar os números ao presidente BAP em busca de um aval para fechar a contratação de Jorginho, a princípio, por 3 anos. A informação da reunião foi publicada primeiramente pelo canal Paparazzo Rubro-Negro, meu amigo Gabriel Reis. A viagem recente de Jorginho ao Brasil foi um ponto importante para o avanço das conversas. O meio-campista trouxe a noiva ao Rio de Janeiro e o casal saiu feliz com a visita. O jogador teve recepção calorosa de rubro-negros e voltou para a Inglaterra convencido a aceitar o projeto do Mengão. Olha aí, essa visita dele ao Rio de Janeiro fez muita diferença, né, cara? Ele sentiu aqui, né, o calor aqui do torcedor rubro-negro, né? Isso aí ajudou bastante. O staff de Jorginho prioriza o Flamengo, mas não fecha as portas para outras propostas. Com o fim do Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, no último sábado, o mercado árabe tende a aquecer nestas próximas semanas, por isso o rubro-negro corre para fechar o negócio o quanto antes. Olha aí o Jorginho rindo, feliz, né? Um outro encontro entre as partes deve acontecer até o fim dessa semana para ajustar os últimos detalhes. A partir daí, Jorginho vai negociar sua liberação do Arsenal. O clube inglês ainda vai disputar as quartas de final da Champions League contra o Real Madrid.
a tendência era ele sair um mês antes do encerramento do contrato, no fim de maio, mas agora tratam a possibilidade de o volante chegar um pouco antes ao Brasil. Desta forma, serão colocados na balança os valores para compensar a saída antecipada, já que ele abriria a mão de receber dos ingleses. Receberia do Flamengo, né? Os ingleses, neste caso, eles poderiam economizar aí até 2 meses de salário, né? Internamente, o desejo rubro-negro é ter o elenco completo que vai disputar o Mundial o quanto antes. A ideia é que os reforços tenham tempo para passar pelo processo de ambientação e integração ao restante do grupo antes da viagem para os Estados Unidos. A janela especial para a competição abre no dia 2 de junho e fecha no dia 10 do mesmo mês. Tá então, meus amigos, gostaram da notícia, cara? Está andando o negócio, hein? Agora é só o BAP aprovar e Jorginho será do Mengão. Galera, para ajudar o nosso canal, deixa aquele like, se inscreva aqui e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!